Senhor a todos, todo aquele que permanece na sua própria vontade e não se submete à vontade de Deus e não o considera e nem o reconhece no seu dia a dia, ele acaba fazendo Deus de servo. Se permanece no seu eu e no seu ego e diz que Deus vai cumprir na minha vida, que Deus vai realizar os meus sonhos, os meus projetos, Ele vai cumprir na minha vida, Ele vai me proteger. Mas não é Deus que tem que nos servir, que tem que fazer o que a gente quer, mas nós que temos que servir a Ele. Assim como que essa pessoa pode dar testemunho de cruz, né, de que eu estou suportando uma cruz ou que eu estou caminhando no estreito, se você vai estar se você vai estar preso no largo, no caminho largo, todo aquele que está no largo, ele está sujeito às paixões desse mundo. Ele está sujeito ao pecado do mundo, às influências malignas e carnais desse mundo. Ele acaba estando sujeito às próprias obras da carne dele mesmo, às suas próprias fraquezas que vão estar em atividade. E como diz o apóstolo Paulo, as obras da carne repreendem o Espírito, e o Espírito repreende as obras da carne. E se o Espírito de Deus é repreendido, e essa pessoa é um pregador, como que essa pessoa ele vai se tornar um enganador? Ele vai enganar os outros porque não vai ter o Espírito, não vai ter a autoridade, não vai ter a direção do Espírito, a visão. Todo aquele que não quer largar os seus interesses e a sua vontade, o seu eu, para se submeter a Deus, tudo porque não quer largar os seus interesses no mundo. O próprio Jesus, assim como Jesus que fala de renúncia do mundo, essa pessoa acaba ficando à mercê das influências desse mundo. A porta vai estar aberta na vida dessa pessoa, porque aonde é que está a força do inimigo? A força do diabo está nas nossas fraquezas. Então imagine se a pessoa renuncia, se a pessoa não quer considerar Deus, não quer se submeter a Deus, porque não quer largar suas vontades nesse mundo e quer viver nas paixões, ele vai ser influenciado pelo inimigo e não pelo Espírito Santo. Então como é que uma pessoa dessa vai ter autoridade para orientar pessoas, para pregar a verdade, para guiar pessoas na verdade, na palavra de Deus? A nossa mente ela não é imperfeita, mas o pecado que está no mundo é que prejudica o raciocínio, já que tudo que está no mundo é contrário a Deus. E quando a gente quer viver e se envolver com este mundo, no intuito de se divertir, de se alegrar, de ser feliz, é aí que acontece a confusão. O mundo confunde a mente. Confunde a gente em relação a Deus. A mente fica cauterizada e não dá mais para entender a vontade de Deus. Porque tudo que está no mundo é contrário, né? Então não dá para a pessoa viver no mundo e querer estar no altar da igreja, estar em frente de uma obra. É justamente esse tipo de pessoa que não pode estar no altar. Mas como todo mundo está cego hoje em dia, os líderes estão cegos, aí pode-se ter uma ideia porque que não tem mais Deus nessas igrejas. É claro que Deus está no controle de tudo, mas a gente tem que estar no controle dele. A gente tem que deixar ele estar no controle. A gente que tem que deixar. Deus não vai estar no controle da vida da gente se a gente não deixar. Porque Deus ele respeita o livre-arbítrio. E nós vamos responder pela nossa vontade, pelas nossas decisões nesse mundo. E Deus não vai interferir, porque senão ele vai estar anulando a lei da semeadura, a lei do livre-arbítrio, o efeito das tempestades, como Jesus fala. É por isso que a gente tem que temer a Deus e se submeter a Deus. E não na nossa vontade, porque a nossa vontade ela nos engana, porque nós somos caídos, nós somos desvirtuados.
A nossa vontade, ela se inclina para o pecado, como diz a palavra. Como Jesus diz na porta larga, quem caminha na porta larga, a porta larga conduz para a perdição. Então quem não se submete a Deus e permanece na sua vontade, ele vai criar um engano para ele mesmo e para os outros, se essa pessoa é um pregador. Que a palavra de Deus nos ilumine. Amém.